Alguns erros que todo desenhista iniciante comete, que eu também cometi quando estava começando a fazer desenho realista e que eu quero que a partir desse vídeo aqui você pare de cometer. Fala galera, Jader Ferrari aqui para mais um vídeo em nosso canal no YouTube, voltando com o quadro Jader Ferrari Avalia, onde eu vou analisar e avaliar os desenhos que vocês me mandam lá no Instagram, marcando a hashtag Jader Ferrari Avalia quando você for postar algum desenho seu no feed. Deixa o like no vídeo se você curtir, se inscreve no canal se não tiver inscrito e ativa o sino para receber todas as notificações. Então vamos pro vídeo aí, né? Chega de enrolação, tenho certeza que vocês vão curtir bastante. Vamos começar aqui então. Eu vou começar com um desenho colorido que já me chamou a atenção, que é esse aqui do Jardel.arts. Quem puder, segue o Instagram dele lá. Eu já sigo, já deixei até um coraçãozinho no desenho dele. E cara, não tem muito o que eu falar sobre esse desenho. Eu vejo que você tem muito conhecimento sobre misturas de cores. Eu sinto que você tem uma boa percepção. Eu sinto sensibilidade artística da sua parte, que é muito legal, muito... Opa, quase que eu falei um palavrão. É muito show mesmo, quase que eu soltei um palavrão sem querer aqui. Muito show mesmo o seu desenho, cara. Fantástico, curti contraste, o jogo de luz e sombra, o jogo de cores ali tá bem interessante. O que eu faria para aprimorar um pouco mais o seu desenho, né? Se eu pudesse te dar uma dica aqui, algum conselho, né? Para você estar melhorando ainda mais, estar evoluindo ainda mais o seu trabalho. Partindo do princípio que o jogo de luz e sombra já está muito bem feito a partir da aplicação de cores, eu acrescentaria um pouco mais de contraste a esse rosto. Mas como é que você vai fazer isso? Por exemplo, vamos partir do princípio de sombra projetada no rosto dela. Aqui logo acima, no canto mais esquerdo, superior esquerdo do rosto dela, eu aplicaria um pouco mais de cores escuras para projetar uma sombra a mais, tipo a região da testa, os cantos do rosto dela aqui assim, ficaria um contraste ainda mais realista, dando um pouco mais de profundidade à região, dando uma sensação ainda mais fotográfica ao seu trabalho. Então ficaria bem interessante. Outro ponto também que você poderia estar jogando um pouco mais de sombra, uma cor mais escura para projetar mais sombra ao seu desenho, é nesses cantos do rosto dela aqui, sempre em canto do rosto, cantos de testa, cantos de bochecha ali, maxilar, os cantos do nariz, então sempre nesses locais assim, dependendo da referência, você pode jogar um pouco mais de cor, cor que eu digo assim, uma cor mais escura, tipo um sépia, um marrom, ou até mesmo um preto, dependendo do tipo de sombra que tem naquele desenho, para o contraste ele se dar de uma maneira mais real. Porque o que vai acontecer? No mesmo momento que você aplicou mais sombra ao seu desenho, os pontos de luz vão ficar mais realçados ainda, entendeu? E as cores acabam que vão ficar um pouco até mais vivas. Cara, mas assim, não tem muito o que dizer sobre o seu trabalho, cara, tá? É incrível mesmo, sensacional. Outro ponto que você poderia estar aprimorando, a sombra projetada do cabelo dela na pele, ficaria mais legal. Um pouco mais de sombra aqui em regiões do pescoço, né? Tudo questão de sombra, porque a cor, eu já vejo que tá bem rica a cor do seu desenho. Eu vi que você é um cara que já manja, né, do negócio, que não tem medo de escurecer o seu trabalho, né? De escurecer que eu digo no sentido de aplicar a cor de forma que ela dê aquela sensação de pele realista. Fantástico, meus parabéns, ô Jardel. Vou até comentar aqui, curti demais o seu desenho, porque aí você vai saber que você passou por aqui, né? Curti demais, comentei para você aqui e vou até marcar a hashtag Jader Ferrari Avalia para você saber que você passou aqui pelo canal, né? Aí, marquei para você aqui, parabéns demais, cara, curti seu trabalho. Vamos pegar esse carro aqui que eu achei interessante, é um desenho do Rodrigo Maia. Vou curtir aqui, Rodrigo, e vou comentar também. Vou dar meus parabéns para você aqui e marcar a hashtag Jader Ferrari Avalia, para você saber aí, possivelmente, que o seu desenho passou por aqui. Primeiramente, carro, metal. Quando a gente fala em carro, a gente associa ao metal. E nesse caso aqui, faltou um pouco mais desse aspecto, não sei se o carro é cromado, independente de ser, mas faltou um pouco mais desse aspecto metálico no seu desenho. Eu vou começar analisando esse desenho aqui pelo fundo, que eu achei interessante. Ao meu ver, você tentou fazer um fundo desfocado. Mas, quando você fala em fundo desfocado, a sensação que você tem que tentar transmitir realmente é de desfoque, é de segundo plano, daquele campo de profundidade. Ou seja, vamos supor que você tem um objeto ali principal, mais nítido, mais focado na imagem, e tudo que está atrás dele ou no fundo fica levemente mais desfocado. Mas por quê? Fica mais, vamos dizer, meio imperfeito, meio estranho, meio disforme e tal. Mas por quê? Porque o que você tem que dar o foco em si, o que você tem que dar, vamos dizer, mais atenção, mais importância, é aquele campo focal, aquilo que é o principal na imagem. Por exemplo, o que é aqui no caso? O carro está em foco porque ele é o principal
da foto. E tudo que está atrás dele ou no fundo é algo muito mais assim, vamos dizer, sem importância, que não precisa você dar tanta atenção. Mas não quer dizer que você não precisa, no caso ali, fazer algo mais caprichado nesse sentido. Por quê? Porque quanto mais capricho você tiver, mais realista fica o seu trabalho. Aí o que você poderia estar tentando fazer? Nas partes escuras aqui, ó, no entorno dessa palmeira, dessa árvore, não sei o que é, jogar um degradê mais ainda suave, do escuro para o claro. Ou no caso aqui, da palmeira para o fundo do céu. Você entendeu? Fica ainda mais natural a sensação de desfoque. Pega um pincel, pega da borda da parte escura para o fundo ali, diluindo um pouco o efeito do escuro para o claro, entendeu? Um esfuminho também. Tenta fazer uma mancha mais imperceptível, uma mancha um pouco mais estranha de propósito, entendeu? Esse é o intuito mesmo, para que fique mais natural a sensação. Isso também vale para o vidro do carro, a parte do vidro do carro. Como você está enxergando o vidro através do vidro, tudo que está através dele ali fica um pouco mais disforme, mais estranho. Tenta caprichar mais essas manchas, entendeu? Isso vai deixar o seu trabalho ainda mais natural. E também o contraste. O que eu tentaria fazer aqui nesse carro, por exemplo? Você trabalhou um tom bem preto absoluto aqui nessas regiões que eu estou marcando, ó. Pneu também e tal, lataria. Senti um pouco de falta de um cinza mais escuro, de um cinza mais próximo ali, de um intermediário para o claro, um pouco mais do efeito mais branco do papel. Por quê? Se você pegar essas escalas de tons ali, cinza escuro, cinza médio, cinza claro, branco do papel, tons pretos absolutos, acaba que o seu desenho vai ter mais diferenciação de tons. E o contraste, a diferença dele vai se dar de uma maneira mais realista, tá? Então isso é legal você tentar fazer de uma forma que fique mais caprichado o seu trabalho. Dando zoom aqui, lógico, que a gente vai enxergar detalhes que podem ser aprimorados. Como, por exemplo, por mais que você esteja sombreando a região pequena, nunca deixe aquele sombreamento duro, seco. Faça sempre um degradê das bordas ali que limitam o tom escuro para um outro tom claro, ou de um local para o outro. Independente de onde que seja, por menor que seja esse degradê, faça o degradê. Vai por mim que vai ficar muito mais realista o seu trabalho. Por exemplo, ó, nessa região de transição, você tem aqui uma mancha escura e logo após a mancha escura você já tem uma parte da lataria que recebe brilho, efeitos de nuances de tons ali diferentes. Por mais que não seja a mesma região, tenta fazer um degradezinho onde você consiga fazer com que esse tom escuro transite para um outro tom, para outra região, mas não fique tão perceptível a marca que divide um tom do outro, entendeu? Com certeza o seu trabalho vai ficar mais aprimorado. Outra coisa também que você pode fazer é tentar jogar mais manchas, ó. Tenta manchar mais o seu desenho. Manchas que eu digo, manchas bem feitas, bem trabalhadas, para que passe essa sensação mais realista para o seu trabalho, tá? Mas assim, de modo geral, cara, ficou bom. São pontos mínimos que a gente pode estar analisando para que se aprimore mais ainda o seu trabalho. Esse aqui do Tony Stark, achei bem legal, curti. É o desenho do Nildo Desenhos RP. Vou comentar aqui, Nildo, ó. Fazer um comentário para você aqui e marcar a hashtag. Que aí pode ser que você analise aqui, né? Veja o comentário e depois saiba que o seu desenho passou aqui pelo canal, tá bom? Gostei do seu desenho, ô Nildo. Assim, de modo geral, você consegue notar que tem um certo contraste, né? Ele apresenta um contraste, só que é um contraste que eu já acho que você poderia ter trabalhado melhor. Por quê? Quando você para analisar para valer, você consegue enxergar alguns pequenos defeitos ali, alguns pequenos detalhes que você pode estar corrigindo. Isso independente do desenho, tá? Isso eu falo para desenhos meus também. Tanto é que eu vou trazer aqui no YouTube, brevemente, vídeos de desenhos meus que eu vou encontrar erro e vou explicar para vocês aqui aonde que eu errei e aonde que eu poderia melhorar. Para você ver que é totalmente normal isso que eu tô falando, tá bom? Então, ó, deixa eu dar um zoom aqui. Se você der um zoom, você consegue notar que essa marca está um pouco evidente. Para ficar mais natural, você pode tentar disfarçar ela um pouco mais com o degradê. Você vai pegar o lápis, depois que você sair do local mais escuro, você vem passando para o local mais claro, tirando o peso da mão com mais leveza, trabalhando ali com um pincel, com papel higiênico, com esfuminho, para tentar suavizar essa divisa de um local para o outro, ou de uma mancha, de uma marca para outra, tá? Vai ficar mais legal o seu trabalho. Essas batidas de lápis aqui ou borracha, achei legal, não ficou nada muito exagerado, muito discrepante, ficou interessante. Só que eu achei que você marcou um pouco demais os fios do cabelo. Por exemplo, ó, nesses cantinhos aqui, ó, de regiões de cantos, né, da parte do cabelo, achei que ficou um pouquinho marcado. O efeito do uso do lápis ficou um pouco, assim, um pouco rústico, vamos dizer a palavra correta. Mas por quê? Pode ser que você tentou fazer aquele cabelo mais emaranhado, mais, vamos dizer, uma mecha meio que trançando na outra, e você marcou o efeito da transição, né, dessa passagem do lápis.
aí dá uma impressão que você deixou meio rabiscado, entendeu? Para isso não acontecer, tenta trabalhar com movimentos mais ondulares, utilizando o lápis de uma maneira mais ondular, mais precisa, um traço fino do lado do outro, e não passar o lápis por cima da mecha que você já fez, passa por baixo para dar aquela impressão meio disfarçada de uma mecha por cima da outra, porém dando a sensação ali que você utilizou o lápis ali por trás, vamos dizer assim, né? Dando a impressão que você usou o lápis por trás da mecha, mas não. É meio como se estivesse enganando o cérebro, né? Você vai passar uma mecha primeiro, você vai desenhar uma mecha primeiro, depois quando você for fazer a outra, você vai passar os primeiros fios de um lado e o outro de cima, meio que fazendo uma emenda, mas sem emendar. Isso que eu quero dizer, entendeu? Vai ficar mais legal. Outro aspecto também que você pode analisar no cabelo é utilizar a borracha. Quando você for utilizar a borracha é legal, mas se você puder deixar o local mais claro já sem ter que usar borracha, é ainda melhor. Deixa a borracha só para acabamento, não fica dependendo tanto dela nesse tipo de cabelo aqui não. Nesse caso aqui eu recomendo você tomar mais cuidado com o uso da borracha. Outra coisa também, sombras da orelha. Às vezes a pessoa pensa assim, ah cara, mas orelha tal, né, é um negócio que fica mais ali disfarçado, ninguém dá muita atenção. Pelo contrário, esses tipos de detalhes ali que às vezes você pensa que não é tão legal, que você não precisa dar tanta atenção, são os que mais às vezes chamam a atenção no desenho. Então capricha mais no sombreamento da orelha. Em que sentido? Ó, se você der um zoom, você sente que as sombras da orelha estão um pouco marcadas demais. O que eu recomendo? Sempre antes de você chegar no limite entre o escuro e o médio, ou o escuro e o claro, faça o degradê. Antes de chegar num tom mais claro, você já começa o degradê. Está acabando ali quase próximo no local de sombra, onde é mais escuro, você vê que está começando a clarear, já começa a clarear também, tirando o peso da mão, ou independente da ferramenta que você estiver utilizando, já faça com ela mais de leve. Por quê? Vai fazer com que aquele efeito que transita do escuro para o claro, aquele tom intermediário fique mais natural. Então vai fazer com que essa orelha ela tenha mais profundidade, mas também ela tenha mais volume, a sombra dela fique mais suave e mais natural, tá bom? Outro ponto que você pode analisar também são essas marcas aqui de sombra do rosto dele, ó. Isso aqui, às vezes, dependendo do local que se aplica, pode tirar um pouco, até mesmo a simetria do rosto, a proporção. Então dá a entender que o rosto dele está um pouco mais arredondado de um lado do que do outro. Isso eu entendo que é por causa também da posição que ele está, do rosto, mas por conta do local de sombra que você aplicou aqui, dá uma sensação que um lado do rosto dele é até um pouco mais cheio do que o outro, porque como você aplicou muita sombra em uma região só, e a região de luz aqui ficou muito também dura, a região mais clara ficou um pouco dura demais, a sensação que dá é que a região do rosto dele é muito desproporcional ao outro lado. Entendeu o que eu estou querendo dizer? Por exemplo, se você aplica uma sombra mais, vamos dizer assim, menos dura, vamos dizer assim, né, com um degradê, transitando do escuro para o claro de uma maneira mais suave, mais natural, quando você chegar nessa região mais clara, ela vai ter uma diferenciação a mais de tons, até que chegue num tom mais próximo onde tem luz. Aí vai ficar aquele degradê mais natural, mais suave, do escuro até chegar no claro, fazendo com que as sombras projetadas no rosto desenhem melhor a forma do rosto dele, tá bom? Isso vale como um todo, tá? Isso vale para testa, para maxilar, para demais regiões ali também dos olhos e tal. Eu curti bastante os olhos dele, achei bem interessante, né? O brilho que você fez ficou legal. Os cílios você poderia ter caprichado um pouco mais. Os cílios eu não sei se é por conta da qualidade da imagem também, mas os cílios aqui, ao meu ver, você poderia ter feito eles um pouco mais irregulares e também um pouco mais espaçadinhos um do outro, mais de forma irregular, para depois talvez você vir fazendo uma outra camada de cílios para ficar ainda mais natural. O olho dele tá bacana, tá? Eu gostei bastante. Achei interessante o olhar dele, bem expressivo, bem profundo. Só que, ao meu ver, parece que você usou uma caneta em gel branca ou uma caneta Posca branca. Por quê? Quando eu comparo o branco dos olhos dele, esses brilhos aqui, ó, com outros pontos mais claros do desenho, tá muito desproporcional. A discrepância é muito grande, a diferença é muito grande. Então dá uma sensação que você usou uma gel branca, uma Posca. Você pode até me corrigir se eu estiver errado. Não tira o mérito da qualidade do seu desenho, pelo contrário, o desenho ainda assim está bem bonito, só que toma cuidado, quando você for utilizar a Posca branca, toma cuidado para não dar uma diferença muito grande no todo do desenho, porque às vezes na foto é bonito, no vídeo assim, né, pela tela do celular, computador é bacana, mas quando você pega em mãos pode ser que não fique tão legal assim, então tome esse cuidado, beleza? Outra coisa também, ô Nildo, que eu vi aqui que você pode estar tentando melhorar, é a questão de textura de pele. Pega um lápis ali, entre o lápis 2H, 1H, talvez um 4H, se você tiver um pouco de receio em aplicar o lápis, pega ele, aponta, gasta um pouco a ponta no papel à parte, meio que fazendo esse movimento aqui, ó. Você vai fazer um movimento meio com ele deitado, inclinando, girando ele para a ponta ficar gasta como um todo, mas não ficando muito
grossa também para não atrapalhar no acabamento, e aplica manchinhas, né? Manchinhas mais irregulares, aleatórias, tentando seguir a simetria do rosto, o movimento ali da pele, da expressão facial, porque vai fazer com que o seu desenho tenha um pouco mais de texturização, fique um pouco mais realista ainda, tá? Então tá aí, galera, espero que você tenha curtido esse vídeo aí, espero que eu tenha conseguido te ajudar um pouco mais com o desenho realista. Se você curtiu esse vídeo, não se esquece, tá bom? Se inscreve no canal, ativa o sino para receber todas as notificações, deixa o seu gostei, porque isso me dá uma força muito grande e me motiva muito mais para continuar produzindo para vocês esses conteúdos aqui, porque dá um trabalhão. Se você gostou desse vídeo aqui, se você gostou das minhas análises e avaliações, eu quero convidar você para conhecer os meus cursos de desenho realista, clicando logo aqui abaixo no primeiro link da descrição. Se você quiser conversar diretamente comigo, eu vou te explicar como é que funcionam os cursos ali e tal. Estão em promoção. Se você quiser realmente aprender a fazer desenho realista, aproveita aí o valor promocional, bem bacana mesmo, bem acessível. Tenho certeza que você vai gostar. Abração, até o próximo vídeo. Valeu!